Ok, retornando ao mesmo problema, onde você tem que apresentar a lei da função e você também tem que calcular a imagem. Então, como que vamos resolver isso utilizando sistema, como eu falei no vídeo passado? Olha, o vídeo que eu apresentei, eu resolvi essa questão usando taxa de variação média e usando o coeficiente linear de uma maneira mais rápida, mas também você pode resolver o mesmo problema utilizando o sistema. Só atentem para as observações. Aqui você pode usar y ou h de x na hora de você escrever a função. E o ponto é dado aqui. Você tem a imagem de 1 é igual a 4. Significa que o ponto vai ser 1 e 4. As coordenadas são 1 e 4. 1 é x, 4 é y. E quando ele apresenta a imagem de menos 2 é igual a 10, a abscissa é menos 2, a ordenada é 10, ok? Entendido isso, a gente também passa a escrever a lei, a função h de x, você pode escrever só y mesmo, y igual a x mais b, tá certo? Tanto faz você usar y ou h de x. No final você só arruma, né? Então eu vou escrever aqui. Y é igual a ax mais b. Aqui, quando eu encontrar o valor de a, quando eu encontrar o valor de b, eu posso escrever a lei da função que está sendo pedida, certo? Primeiro momento é encontrar a lei da função. Pronto, então o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar o primeiro ponto. Qual é o ponto aí que eu vou utilizar? O ponto está ali. Quando ele escreve ali que a imagem de 1 é 4, então o ponto vai ser 1 e 4. Lembrando que esse 1 é x, esse y e o 4 é o y, certo? Então você volta na lei e escreve no lugar do y, coloque 4. A vezes x, a vezes 1 mais b, correto? Quanto é a vezes 1? É a, então fica 4 igual a mais b. Se 4 é igual a mais b, é porque a mais b vale 4. Eu vou guardar essa primeira equação. E é uma equação com duas incógnitas, certo? Você tem incógnita A e incógnita B. Aí vamos para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Eu vou olhar a segunda informação ali. Qual é a informação que ele diz? A imagem de menos 2 é 10. Então, o ponto é menos 2 e 10. Lembrando que esse menos 2 é x, o 10 é y. Eu venho para cá, para essa lei aqui, não é? E vou trocar. Olha, primeiro começa com y, então eu começo com 10. 10 é igual. Depois tem um a vezes x, aí você bota a vezes menos 2. Aí vem mais b, você repete mais b. Agora você tem 10 igual, quanto é a vezes menos 2? Menos 2a mais b. Se 10 é igual a menos 2a mais b, é porque menos 2a mais b vale 10, correto? Estou arrumando dessa maneira, porque agora a gente vai escrever o sistema. Então, aqui temos a segunda equação. Estamos usando o sistema para resolver. Como é que fica esse sistema? É um sistema formado por duas equações. A primeira equação é a mais b igual a 4. A segunda é menos 2a mais b igual a 10. Olha, agora, como que resolve esse sistema? Você põe umas chaves aí envolvendo os dois, tá? Sistema é conjunto. Aqui eu tenho um conjunto de equações. Nós vamos utilizar aqui o método da adição, certo, jovem? Existem 3 métodos. Método da adição, método da substituição e método da comparação. Vamos usar o método da adição. O que diz esse método? Você vai adicionar as equações, mas com uma segunda intenção. Qual é essa? Você adiciona de modo que você ou vai cancelar a coluna da primeira incógnita ou a coluna da segunda incógnita. Aqui você percebe que é mais fácil eu anular a coluna do B. Como? Adicionando opostos. Para ter o oposto aqui, aqui eu tenho mais B na primeira equação e mais B na segunda. Então eu vou ter que multiplicar uma das equações por menos 1 para eu ficar com um mais B e o outro menos B, correto?
Então, eu vou escolher a primeira equação e multiplicar ela todinha por menos 1. Por quê? Porque eu quero que a coluna do B fique oposta ao B da segunda equação, tá certo? A primeira fique menos e a segunda fique mais. Só que toda a equação vai sofrer essa multiplicação. Então, A vezes menos 1 menos A, B vezes menos 1 menos B, 4 vezes menos 1 menos 4. Se você preferir utilizar o método da substituição ou da comparação, tanto faz. O importante é a pessoa chegar na conclusão, na resposta certa. Pronto, olha aí o sistema. Agora o método da adição diz que eu tenho que somar. Eu vou somar. Menos A com menos 2A, menos 3A. Menos B com mais B, zero. Compreende? Porque são opostos. Essa é a intenção de usar o método da adição. Ou você cancela a coluna da segunda incógnita ou a coluna da primeira incógnita. Aqui eu precisaria colocar um mais 2 bem aqui, ó. Aí eu cancelava mais 2A com menos 2A. Eu preferia cancelar a coluna do B. Então, eu tenho menos 4 com mais 10, mais 6. Cuidado com o jogo de sinal, certo, gente? Menos 4 somado com 10, você diminui e fica o sinal do maior módulo. Aí eu acabo ficando com uma equação onde eu já não tenho mais a letra B, só tenho a letra A. Menos 3A é igual a 6. Então, como eu faço para chegar logo no A? Olha, para chegar logo no A, eu tenho que tirar esse 3 daqui, né? Pronto, eu posso dividir toda a equação por 3. Porque eu sei que 6 também dá para dividir por 3. E como eu quero tirar o menos, eu também vou dividir por menos 3, correto? Ó, menos 3 dividido por menos 3 dá 1 positivo. Igual, então fica só o A, tá certo? E 6 dividido por menos 3, menos 2. Acabei de encontrar o A. A é o coeficiente angular, lembra? Como que eu faço para encontrar B? Aí você escolhe a primeira ou a segunda equação, lembra? A primeira está A mais B igual a 4, então vou escolher a primeira equação. A mais B igual a 4. Chego aqui e no lugar do A eu já coloco menos 2. Menos 2, não escreve mais o A, correto? Menos 2 mais B igual a 4. Então eu quero só o valor de B. B continua no primeiro membro. Esse menos 2 vai para o segundo membro com sinal trocado. E você fica com 4 mais 2. Então, quanto vale B? 6. Pronto, achamos os mesmos valores utilizando a taxa média de variação. Mas olha o tamanho da conta, né? E aí, como que você vai fazer? Agora você escreve a lei. Tudo isso para escrever a lei, que é a primeira resposta. Qual é a lei da função h? Aí eu vou escrever. A lei é h de x igual a ax, só que eu não boto mais ax, eu vou colocar menos 2x. Por quê? Porque o valor de A é menos 2, tá certo? Menos 2x mais B. Quanto vale B? 6, então mais 6. Correto, moço? Então, o que nós escrevemos aqui? Nós acabamos de encontrar a lei da função, ó. A lei da função ficou no lugar do A, por favor. No lugar do A ficou menos 2, porque encontramos o valor de A menos 2. No lugar do B ficou o 6, porque encontramos para B 6. Então, a lei está bem aqui, né, gente? Você lembra dessa lei? Ela está bem aqui, ó. Essa foi a lei que a gente começou a discutir, certo? E aí eu disse, você pode usar o h de x ou só o y. Está escrito bem aqui em cima também, ó. Você pode usar o h de x ou só o y. Nós usamos o y, no final colocamos h de x. Pronto, mas terminou? Não, agora você tem que calcular a imagem de meio. Então, agora eu vou calcular. A imagem de meio vai ser a imagem, eu boto na função h, né? A imagem de menos meio na função h de x vai ser quem? Vou repetir o menos, vou repetir o 2, mas não vou mais repetir o x. Eu vou botar menos meio e fecha parêntese, mais 6. Aí já sabe que pode cancelar, não é? Simplificando aí, você pode cancelar esse 2 com 2, então fica menos vezes menos, mais a imagem de menos meio é mais 1 com mais 6, resposta 7, ok? Então, usando o sistema de equações, você chega também na mesma resposta. O problema é o tamanho do cálculo aí, tá bom?
mas você pode voltar ao vídeo várias vezes, tentar fazer pelo método da adição, se você achou mais fácil, ou usar a taxa média de variação. O que você achar mais fácil, treine, estude bastante, tá certo?